Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e também quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, o ex-presidente Bolsonaro vai prestar depoimento na Polícia Federal, ele, pessoas aqui do seu entorno, e o presidente, ele disse que eu vou lá explicar, falou que o depoimento está marcado para dia 31 agora. Isso. Em Brasília, e o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, disse que enviou mesmo aquela mensagem ao grupo de empresários e disse que não tem problema e que ele vai lá explicar tudo para a Polícia Federal. E aí, Vera, vai? Ele está enrolado, né, Sardenberg? São duas as convocações para o mesmo dia que o Bolsonaro tem, dia 31 de agosto. Uma convocação é simultânea para ele, a Michele Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid e também o Frederico Wassef, e diz respeito ao caso do relógio, do Rolex e das demais joias sauditas que foram incorporadas ao patrimônio pessoal dele, depois desmembradas e vendidas separadamente. Então, a Polícia Federal quer ouvir os quatro ao mesmo tempo para evitar combinações ali posteriores ao depoimento e também flagrar possíveis contradições nas explicações de cada um deles para aqueles atos, né? A venda, depois a recompra e todo o processo envolvendo os presentes dados para Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. O outro depoimento diz respeito justamente a esse inquérito que apura ações de empresários relativas a atos golpistas. E sobraram dois empresários investigados nesse inquérito, o Luciano Hang, da Havan, e o Meyer Nigri, da Tecnisa. E foi numa conversa com o Meyer Nigri que o Bolsonaro mandou uma fake news sobre o ministro Barroso, em vídeo, seguida de um texto em que diz que o Barroso mente sobre o sistema eleitoral brasileiro e o acusando de interferência no processo eleitoral e que isso tudo mostraria uma possível fraude na eleição de 2022. E ele mandou repassar ao máximo. E ele admitiu nessa conversa rapidinha com a Folha de São Paulo, num voo, ele estava vindo para São Paulo para se internar para exames, que sim, mandou sim, e daí... E vai ter de explicar sobre isso, né? O que tudo isso mostra? Que a Polícia Federal está andando rapidamente e simultaneamente e sem deixar muita brecha para o Bolsonaro pensar com as várias ações que dizem respeito ao ex-presidente. Eu fiz um levantamento rápido aqui, já foram 4 as vezes em que ele foi chamado a depor na Polícia Federal, que ele já depôs. Cada uma sobre um inquérito diferente. No dia 5 de abril ele falou sobre esse inquérito das joias, no qual ele volta agora. No dia 26 falou sobre os atos de 8 de janeiro. No dia 16 de maio falou sobre a fraude no cartão de vacina, que também tem a ver com o tenente-coronel Mauro Cid. E em 12 de julho falou sobre aquele complô mequetrefe com o senador Marcos Duval para agravar o ministro Alexandre de Moraes, para tentar implicar o ministro Alexandre de Moraes. E agora, no dia 31, ele volta para depor em mais 2 inquéritos. Aliados do ex-presidente e também juristas com os quais eu tenho conversado estão achando que ele pode rapidamente, no curso aí ainda deste ano, ter mais alguma condenação, dessa vez na seara penal, fruto de algum desses inquéritos. E o mais acabado dele, pelo que me dizem as fontes, o mais acabado deles é o das joias. Esse está prontinho, segundo me disse um dos investigadores, tem muita prova, tem muita evidência, daí porque esse depoimento conjunto dos 4. Tudo isso mostra um cerco muito grande ao ex-presidente. Ele tem uma condenação, mas que é no TSE, portanto é uma condenação à inabilitação para concorrer a eleições, mas ainda não tem nenhuma condenação penal. E é isso que pode vir fruto desses muitos inquéritos que estão correndo muito rápido.
É interessante, né, Vera, essa estratégia da Polícia Federal de chamar todo mundo para prestar depoimento no mesmo dia e no mesmo horário, para não ter essa combinação de versões. E também porque assim os depoentes não ficam sabendo, em tempo de contar para o outro, o que a Polícia Federal tem de prova e com o que a Polícia Federal pode confrontar cada um deles durante esses depoimentos. Então, uma expectativa muito grande, não só em relação aos depoentes, mas da gente saber também, né, o que a Polícia Federal tem para apresentar durante esses depoimentos que vão ser prestados na quinta-feira da outra semana, não nessa semana, a semana que vem, que é o dia 31. E outra coisa interessante, que se a gente tem tudo andando rapidamente, como você disse, inclusive com o inquérito das joias já num ritmo acelerado, a gente pode eventualmente ter um momento aí de várias condenações simultâneas, se todas essas acusações se provarem verdadeiras, né? Um advogado, que é o Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, ele faz um boletim aí que ele manda para várias pessoas. Ele está prevendo isso, que o Bolsonaro pode ter até 4 condenações num espaço de tempo muito curto. É claro que ele é um anti-bolsonarista, ele é um oposicionista figadal em relação ao Bolsonaro, então tem aí um viés de torcida um pouco nisso, mas não é de todo desprezível essa possibilidade, justamente porque os inquéritos estão andando, em todos eles tem quebras de sigilo e em cada um deles tem alguém com potencial de falar. A gente ainda não falou aí sobre o inquérito que envolve o Silvinei Vasquez, aquele inquérito ligado à Blitz no dia seguinte das eleições, que também está andando muito rápido. Então, cada um deles tem pessoas explosivas envolvidas e uma quantidade bastante razoável de provas. Vai um pouco na contramão do momento atual da CPI, da CPMI, que está vivendo um dilema sobre o que fazer daqui para frente, né, Sardenberg? O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, teve hoje com a cúpula do Exército. Ele teve com o ministro Múcio e com o comandante do Exército, Tomás Paiva. Eu tenho falado aqui que existe uma preocupação em blindar a cúpula militar dessa investigação. E eles estão conseguindo. Foi retirado o requerimento para a convocação do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira e está meio de stand-by qualquer convocação de militar. Ao mesmo tempo, ele também retirou todos os requerimentos de quebra de sigilo do Bolsonaro, dizendo que a questão das joias não é objeto dessa CPI, que se crie outra se quiserem. Isso eu acho que ele está certo, inclusive. Tecnicamente ele está certo. As joias não dizem respeito ao que é o objeto dessa CPI, que são os atos do dia 8 de janeiro. Isso. Exato. Agora, Vera, só para deixar claro, quer dizer, quando a Polícia Federal termina o inquérito, aí ela manda para o Ministério Público e aí inicia o processo, o julgamento e tal, Então não é que acaba o inquérito da Polícia Federal e já vai em cana, né? Não é, mas a PGR tem sido rápida nessas denúncias oriundas desses atos. Vide o que aconteceu com as pessoas que já são réis no 8 de janeiro, e o foro deverá ser mantido no Supremo em algumas dessas questões. Vai ter uma discussão sobre foro, a defesa do Bolsonaro vai tentar levar para as instâncias inferiores, porque aí ele tem mais chance de que seja mais lento o processo, mas algumas dessas questões deverão ser mantidas com o ministro Alexandre e no Supremo Tribunal Federal, o que levaria a um julgamento mais célere também. É uma coisa ali mais para o fim do ano, imagino o ano que vem. Cássia, ok? Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até amanhã, Vera.